Glória a Deus. E agora eu quero convidar, né, a Graciele, nossa parceirinha aí que tá junto com a gente nesses dias tão abençoados, dias que o Senhor preparou para nós, para estarmos juntas, para estarmos em comunhão, para estarmos em oração, para estarmos preparando essa palavra para receber de Deus. Todas as vezes que nós estamos aqui ministrando, primeiro nós somos ministrados. Primeiro Deus, para depois passar para vocês. Então, está sendo dias abençoados na presença de Deus, dias em que o Senhor está para falar conosco e nós temos nos colocado à disposição para compartilhar com vocês as pérolas que o Senhor tem nos dado, né? Amém? Boa noite, Glaucia. Boa noite, Graciele. Seja bem-vinda a mais uma live. Eu sei que não tem sido fácil para vocês, tem sido um desafio, mas eu tenho certeza que nós estamos semeando e que vocês verão o fruto dessa semente, que Deus honrará vocês nesses dias e por esses dias. Seja bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, amém. Como sempre, um tema assim, né? Como se não houvesse amanhã. A primeira dela foi, seja o que Deus quiser. Agora, como se não houvesse amanhã. Cada dia Deus ministrando nas nossas vidas. A senhora. Não? Ué. O que aconteceu aqui, Mari? Deixa eu ver. Ok? Ok, agora eu estou te ouvindo. Então, tá bom. Pode falar a palavra sua. Graças a paz, meninas, meninos, aqui para todo mundo, eu acabo esquecendo. Boa noite a todos. Realmente, o tema de hoje é um tema muito forte e é uma palavra que ela está, assim, queimando muito no meu coração, desde ontem, uma palavra que eu só consegui concluir ela agora, 10 horas da noite, porque o Espírito Santo foi falando e a gente precisava de tempo para absorver, para amadurecer. É uma palavra que a gente precisa, todas as palavras que a gente ministra, na verdade, nós somos ministradas antes de liberar, né, para todos aquilo que o Senhor já está ministrando no nosso coração. Essa é uma palavra que talvez eu não gostaria de estar ministrando ela hoje aqui pelo momento em que ela nasceu. Mas eu entendi que ela é necessária e que eu precisava vir e que eu precisava liberar isso aqui que vai ser liberado aqui nessa noite. Então eu queria pedir que vocês estivessem com seus corações abertos, sensíveis, e que o Espírito Santo possa ministrar na vida de vocês da mesma forma como ele ministrou na minha vida, através de tudo que vai ser dito aqui. Quando nós falamos em abençoar o ano de 2025, em viver um ano diferente, eu acho que a gente não pode deixar de falar a respeito de cura nos nossos relacionamentos. Porque é nos nossos relacionamentos onde estão as nossas maiores dores, é nos nossos relacionamentos onde estão os nossos maiores conflitos, é nos nossos relacionamentos onde os maiores estragos acontecem. Se a gente for sentar e falar a respeito das nossas dificuldades e dos nossos problemas, a gente vai perceber que 90% ou mais de tudo que a gente disser vai estar relacionado a relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles no trabalho, sejam eles amorosos, sejam eles de amizade. De alguma forma, toda a nossa vida ela gira em torno dos nossos relacionamentos. E é por isso que os nossos relacionamentos são tão atacados, né? É por isso que muitas vezes nós somos tão feridos
nos nossos relacionamentos. Mas de todos os relacionamentos que nós vivemos, eu acredito que o lugar onde nós mais ferimos e onde nós mais somos feridos é na nossa família, é no meio do nosso próprio povo, é dentro da nossa própria casa, né? Aqui é onde nós somos quem nós somos de verdade, né? Aqui dentro da minha casa, o meu marido e as minhas filhas sabem exatamente quem eu sei exatamente quem eles são. E se existem grandes conflitos acontecendo entre pessoas, a maior parte deles acontece dentro das casas, no meio familiar, no âmbito familiar, né? Como eu disse, é na família onde nós mais ferimos e somos feridos por outras pessoas. E diante disso, hoje eu estava meditando em 1 Coríntios 13, e a palavra diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, e tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E meditando a respeito disso, eu continuei pensando a respeito dos nossos relacionamentos familiares e de todos os desafios que a gente tem nos nossos relacionamentos familiares. Eu percebo que a maior parte deles seria muito facilmente solucionada se nós praticássemos atos muito simples, né? Quando a gente tem uma briga em família, uma discussão, uma desavença, tudo isso seria muito facilmente resolvido se a gente aprendesse a ceder, se a gente aprendesse a voltar atrás, se a gente aprendesse a pedir desculpas, se a gente aprendesse a perdoar, se a gente aprendesse a pedir perdão. Seriam atitudes que talvez solucionariam grande parte dos nossos problemas, grande parte das nossas desavenças, mas que, apesar de serem simples de serem ditas, né, eu digo aqui, nós podemos ceder, nós podemos pedir desculpas, nós podemos pedir perdão, nós podemos liberar perdão, mas elas são difíceis, são decisões difíceis de serem tomadas. E por que essas decisões são tão difíceis de serem tomadas, né? Por que o ceder, por que o pedir desculpas, por que o pedir perdão, por que o perdoar é uma decisão tão difícil de ser tomada, né? E a resposta é muito simples. Existem dois sentimentos dentro de nós que eles são o vetor da maior parte das nossas decisões. E, infelizmente, eu reconheço que isso é muito verdade. A vaidade e orgulho, eles são o vetor da maior parte das nossas decisões, né? Muitas vezes a gente não cede para o outro porque a gente não quer que a nossa reputação seja atingida. Muitas vezes a gente não pede perdão porque eu acho que eu estava certa. Muitas vezes eu não perdoo porque talvez a pessoa não mereça. Muitas vezes eu não vou voltar atrás porque eu sou orgulhosa demais para dar o meu braço a torcer. E quando a gente não pratica, a gente não perdoa, a gente não volta atrás, a gente vai alimentando
circunstâncias nas nossas vidas, e quando a gente vê, as pequenas brigas, elas já se tornaram, as pequenas discussões, elas já se tornaram brigas intermináveis. A gente percebe que talvez atritos que poderiam ter sido resolvidos ali se tornam inimizades que parecem eternas, situações que a gente coloca nas costas e começa a carregar como se fosse uma bagagem pesada na nossa vida, né? Amargura, angústia, rancor, tudo isso proveniente da falta do perdão, tudo isso porque um ou outro decidiu não ceder, porque dois decidiram não ceder, tudo isso porque eu não posso ter a minha reputação comprometida, porque se eu perdoar fulano ou ciclano, o que que os outros vão pensar de mim? Porque eu não vou ser humilhada, porque eu não vou levar desaforo para casa, porque se ele quiser ou se ela quiser, ela que vem atrás, né? Uma coisa que a gente fala muito é, eu tô aqui. Se fulano quiser, é ele que venha falar comigo, ele que venha fazer as pazes. E assim a gente vai levando. E ano após ano, nós sempre temos esses atritos, essas circunstâncias, essas situações não resolvidas. Existem famílias que os anos se passam e existem situações que você percebe, que você conhece há anos e você vê que eles nunca conseguiram resolver aquela situação porque ninguém cede, porque ninguém volta atrás, porque ninguém olha para o lado, porque ninguém olha para o outro. E aí as coisas elas vão acontecendo e a vida vai acontecendo e a gente vai se esquecendo daquilo que realmente importa. Como eu disse, eu quero dar ênfase aqui para os nossos relacionamentos familiares, sim, porque eu entendo, sim, que esse é o lugar onde nós mais somos desafiadas, esse é o lugar onde nós mais somos feridos, né? E nessa vida louca, de repente você percebe que nós estamos, às vezes, valorizando mais as pessoas que estão lá fora do que aquelas que estão aqui perto. Que às vezes nós estamos agradando mais as pessoas que estão lá fora do que aquelas que estão perto de nós, do que a nossa própria casa, do que a nossa própria família. Às vezes nós damos o nosso melhor no trabalho, nós somos profissionais extremamente competentes, nós damos tudo que nós temos ali, mas quando a gente chega em casa, a gente não tem paciência. Quando a gente chega em casa, a gente não tem disposição para os nossos. Quando a gente chega em casa, a gente não tem coragem de oferecer também o melhor para os nossos que ficaram em casa, né? Nós temos tanto carinho com as pessoas lá fora, mas às vezes quando a gente chega em casa, a gente se sente no direito de vomitar qualquer coisa, né? Talvez até xingamentos sobre os nossos, sobre a nossa família, dentro da nossa casa, aquelas pessoas que são tão preciosas para nós, mas que a gente não consegue manifestar amor sobre elas na proporção em que é necessária e da forma em que é necessária, né? Eu tenho dois exemplos para citar para vocês aqui, um é real e outro eu não sei. Mas eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo como atendente de telemarketing. E às vezes meu marido chegava no escritório que eu trabalhava, sentava para finalizar o trabalho ali antes da gente vir para casa, e eu atendia um ou outro cliente, e aí teve um dia que ele falou assim, eu queria que essa mulher que trabalha aqui morasse lá em casa. Por quê? Porque com os clientes ali era muito amável, muito doce, muito querida, mas em casa não era daquele jeito, né? E outro exemplo é que é uma história que eu sempre conto, que uma mulher foi se aconselhar com um pastor e ela disse para ele que as atitudes que ela tomava dentro da casa dela, ela tomava porque ela não conseguia se controlar. As coisas que ela falava para o marido e para os filhos, ela falava porque ela não conseguia se controlar.
E quando ela via, ela já tinha falado. Quem já usou essa frase? Quando eu via, eu já falei. Quando eu via, eu já liberei. Né? Eu não consigo segurar minha língua, não consigo segurar minha boca. Aí essa pessoa virou para ela e falou assim: no seu trabalho, quando você é cobrada, quando você é desafiada, quando você é importunada pelo seu chefe, você faz a mesma coisa? E ela falou: não, né? No trabalho eu não faço isso, até porque como que você vai responder o chefe, xingar o chefe, etc. E ele falou: pois é. Então você consegue se controlar. Só que você não acha que a sua família é tão importante quanto o seu chefe. Você não acha que a sua família ela te traz tantos benefícios quanto o seu chefe te traz. Porque lá é a sua fonte de renda. Se você, dependendo do que você disser, você vai ser demitida. Mas você não prioriza a sua família, você não enxerga a sua família como tão relevante e importante quanto o seu chefe. Né? E essa história eu carrego ela comigo porque eu sou uma pessoa também que tem uma personalidade com muitos desafios, que preciso muito ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, e vira e mexe eu me lembro disso, vira e mexe eu me lembro dessa história, né? E de fato é verdade. Lá fora a gente não se comporta com tanta impulsividade, com tanta agressividade. Lá fora a gente não se comporta da forma como a gente se comporta dentro de casa. A gente não trata as pessoas lá fora que a gente nem conhece da mesma forma que a gente trata os de casa. Então, e essas atitudes, elas significam o quê? Elas significam que eu não amo a minha família? Elas significam, não. Elas significam que as suas emoções estão desequilibradas, que as suas prioridades elas estão invertidas. Em algum momento você inverteu as prioridades. Em algum momento você tirou do lugar a sua casa e a sua família, os seus, e foi colocando outras pessoas e outras situações e outras coisas e outros lugares. Né? Por que motivos? Porque às vezes dentro de casa a vida é muito real, né, gente? Às vezes dentro de casa os desafios são muito maiores. Às vezes a gente se esconde no trabalho, às vezes a gente foge de casa. E eu estava pensando, adulto foge de casa? Foge. Adulto foge de casa no trabalho, adulto foge de casa no celular, adulto foge de casa na TV, adulto foge de casa na academia, às vezes, adulto foge de casa em diversas situações. E às vezes, enquanto você está fugindo de casa, a sua casa está sendo atacada, a sua família está sendo atacada, os seus relacionamentos estão sendo atacados. Né? E essas atitudes, né? Eu preciso rever essas prioridades, eu preciso rever as minhas emoções, eu preciso entender o que acontece comigo, eu preciso me lançar nos pés do Senhor para que Ele me direcione, para que Ele me cure, para que Ele me trate, para que de fato haja transformação na minha vida, para que de fato o Senhor possa realinhar e restaurar os nossos relacionamentos. Né? Se as suas atitudes hoje elas estão invertidas, se as suas prioridades estão invertidas, se as suas emoções estão descontroladas, nós precisamos aprender de Jesus. Aprender de Jesus e manifestar o amor dele. Aprender de Jesus e beber dele até que a gente consiga ser parecidas com ele. Né? Porque ele é o que é bondoso, ele é o que tudo crê, ele é o que tudo espera, ele é o que tudo suporta, ele é o que não maltrata, ele é o que não se ira com facilidade. E se o amor que nós manifestamos nas nossas casas, sobre a nossa família, não tem essas características, significa que eu preciso reaprender. Eu preciso reaprender a amar. Eu preciso reaprender a manifestar o amor. Talvez nós somos tão feridas no nosso dia a dia, talvez nós somos tão
machucadas. Talvez já aconteceram tantas situações na nossa vida que nos levaram hoje, talvez, a sermos mulheres ríspidas, mulheres frias, mulheres que não se abrem, mulheres que, ou homens também, que não se abrem, que não se derramam diante do outro, que não voltam atrás, que não pedem perdão, pessoas orgulhosas, fechadas, mas talvez também muito machucadas. E pessoas machucadas, elas precisam ser curadas. Pessoas machucadas precisam de remédio. Pessoas machucadas precisam de bálsamo. Pessoas machucadas precisam de óleo. Pessoas machucadas precisam do Senhor. Precisam do abraço do Senhor. Pessoas machucadas precisam se deixar curar, para que você não sangre sobre outras pessoas. Eu entendo cada uma das dores, eu entendo cada um dos seus traumas, eu entendo todos os seus argumentos, só que eu preciso te falar que a gente não pode mais aceitar os seus argumentos. Outro dia uma discípula minha veio falar para mim, veio conversar comigo e ela me colocou todos os argumentos que ela tinha para ela não estar bem. Eu falei para ela, olha, eu não posso, eu entendo, mas eu não posso aceitar os seus argumentos. Porque os seus argumentos, eles são contrários àquilo que a palavra diz. Isso que você está trazendo aqui para mim é contrário àquilo que a palavra do Senhor está falando. Eu sei que você está machucada, mas eu sei que o Senhor tem cura para a sua vida. Eu sei que você está ferida, mas eu sei que o Senhor tem cura para a sua vida. Eu sei que está difícil na sua casa, mas eu sei que o Senhor quer restaurar a sua casa e que Ele quer começar esse processo por você. Senão você não estaria aqui. Se o processo precisasse começar pelo seu marido, o Senhor tinha colocado o seu marido sentado aqui ouvindo essa live. Se o processo precisasse começar pela sua mãe, o Senhor tinha colocado a sua mãe sentada aqui para ouvir essa live. Se o processo precisasse começar pelos seus filhos, o Senhor tinha colocado os seus filhos para sentar aqui e ouvir essa live. Mas hoje quem está aqui é você. Então é você que precisa se abrir, é você que precisa se deixar usar, é você que precisa se deixar moldar para que a transformação que você precisa aconteça. E toda cura nos relacionamentos não começa de outro lugar a não ser de um lugar de perdão. A cura nos relacionamentos, ela só se inicia a partir de um lugar de perdão. Porque o perdão é aquele que limpa, que restaura, que transforma. Quando você carrega muitas angústias, muitas dores, muitas palavras que te feriram, ou quando você feriu, ou quando você agrediu, ou quando... É o perdão que vai gerar a limpeza que você precisa. Quantas pessoas você conhece que carregam, que são amarguradas e angustiadas porque carregam situações que viveram desde a infância. E talvez essa pessoa foi ferida. Só que essa pessoa precisa liberar perdão. E perdão não é um sentimento. Demorou tanto para eu entender que perdão não era um sentimento. Que perdão é uma decisão. A partir do momento que você decide perdoar, você não precisa sentir que você perdoou. Você vai dizer para Jesus, Jesus, eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Jesus, eu decido perdoar essa pessoa. Eu libero a vida dessa pessoa no mundo espiritual, Senhor, para que ela possa viver, para que ela possa ser feliz. E assim você desata os nós de amargura que existem entre você e essa outra pessoa. E o sentimento de perdão, o Senhor vai se encarregar de fazer com que ele nasça no seu coração. Mas imediatamente isso não vai acontecer, porque o perdão, ele é um sentimento. Então você talvez escutou palavras muito duras do seu marido ontem. Talvez você escutou palavras muito duras da sua mãe. Talvez você vive uma história de rejeição. Talvez você vive uma história de traição. Talvez você vive uma história de abandono. Eu não sei quais são os seus motivos, mas eu sei que isso está te impedindo de viver. E aí a gente vai vivendo os nossos dias e desperdiçando os nossos dias
com coisas efêmeras, com brigas à toa, com circunstâncias que não vão nos levar a lugar nenhum. E a gente vive dia após dia, ano após ano, da mesma forma, carregando o mesmo peso, carregando a mesma bagagem, cheias das mesmas angústias, das mesmas situações, das mesmas circunstâncias, carregando raiva, ódio das mesmas pessoas. Muitas vezes não tendo uma família equilibrada, feliz e tranquila, porque no seu interior você não consegue viver em paz e em harmonia. Né? A pessoa que está muito ferida, a pessoa que está muito amargurada, ela fere e ela derrama a amargura sobre tudo que está ao redor, e principalmente as mulheres. Porque as mulheres, elas dão o tom de uma casa. É a mulher que dá qual que é o termo que eu uso, hein? Mas é a mulher que diz como é que vai ser o dia dentro de uma casa. Né? O dia que você acorda virada, a casa está virada. O dia que você acorda tranquila, o dia passa tranquilo, não é? A gente tem esse poder. E muitas vezes o que a gente tem derramado sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, são as nossas dores e as nossas amarguras. E aí a gente vai se perdendo em tantas situações desnecessárias, em brigas desnecessárias, e isso precisa mudar nas nossas vidas. Nós precisamos entender onde está a cura. E a cura, ela está em Jesus. A cura, ela está no único relacionamento que não vai te decepcionar. A cura, ela está no colo daquele que nunca te abandonou, e talvez você nunca teve colo, talvez você nunca recebeu um abraço, talvez você nunca recebeu um eu te amo, e talvez hoje você não abraça mais, você não diz mais eu te amo. Eu vejo mães que batem no filho porque o menino quebrou um copo. Eu vejo mães que gritam porque o menino tirou um tapete do lugar. Eu vejo situações e nós passamos por esse tipo de situação, e, queridas, nós precisamos rever isso. Porque nós estamos dando valor demais àquilo que não tem valor. Nós estamos dando valor demais e ênfase demais para aquilo, e estamos nos esquecendo que a nossa família, as pessoas são o que nós temos de mais precioso. E como é difícil quando você descobre que o amanhã não chegou para alguém. Como é difícil o dia em que você podia ter dito um eu te amo e você não disse e aquela pessoa não volta. O dia que você podia ter dado um abraço e você não deu e aquela pessoa não volta. O dia que você podia ter demonstrado seu amor e você não demonstra e aquela pessoa não volta. Quando eu coloquei o tema dessa mensagem, como se não houvesse amanhã, é porque realmente o amanhã ele não existe. Nós já falamos aqui numa live anterior, né? Hoje eu posso estar aqui, daqui a pouco eu não sei se eu vou estar. Então, se vocês quiserem falar que vocês me amam, por favor, falem agora. Pode subir aí os comentários, tá? Te amo, quero ver. Por quê? Porque amanhã eu posso não estar. Amanhã você pode não estar. O nosso amanhã pode não chegar. O amanhã dessa pessoa que você ama pode não chegar. E você pode ter deixado de dizer tudo que você precisava. E você pode ter deixado de dizer para ele, para ela. Você pode ter deixado de viver dias lindos. Você pode ter deixado de viver de construir tantas memórias. Você pode ter deixado de ter noites maravilhosas de amor com a sua esposa ou com o seu esposo, porque naquele dia ele te magoou, te ofendeu ou te pirraçou. Coisas muito miúdas, sabe? Coisas muito pequenas. Coisas
muito banais estão roubando de nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença dos nossos, da nossa família, da nossa casa. Então, hoje é noite de cura, sabe? Eu gostaria de te convidar primeiro para se desarmar. Porque quando a gente fala disso, a gente percebe que as pessoas ficam muito armadas, sabe? Que elas ficam muito arredias. E eu não sei se vocês viram, mas eu estou falando até mais calma hoje. Por quê? Porque você precisa se desarmar. Eu preciso me desarmar. Porque você está aqui. Porque, como eu disse, aprove ao Espírito Santo que você estivesse aqui. E que esse processo de restauração na sua casa começasse por você. Que esse processo de cura na sua casa começasse por você. Então, o Espírito Santo precisa te encontrar acessível. Ele precisa te encontrar desarmada. Joga as pedras no chão. Se desarma dos seus argumentos. Seus argumentos, eles podem fazer muito sentido nessa terra, mas eles não vão fazer sentido quando você chegar diante de Jesus. E ele te perguntar o porquê, e cadê os seus frutos, e cadê a sua casa, e cadê a sua família. Os seus argumentos podem convencer muito bem o seu coração, que é enganoso e que acha que você precisa ser honrada e que você precisa, e o seu orgulho, os seus argumentos podem convencer pessoas para quem você vai dizer e que vão dizer para você, olha, você está com toda a razão, não perdoa mesmo não, essa pessoa aí te feriu, te magoou, mas isso não vai convencer Jesus quando você chegar diante dele e ele te perguntar, cadê a tua casa, cadê os seus frutos, cadê os seus filhos, cadê a tua mãe, cadê o teu pai? O Espírito Santo precisa te encontrar acessível. Você pode falar para mim, mas eu sempre estou acessível ao Espírito Santo. Não está. Enquanto seus argumentos for aquilo que permeia o seu coração, enquanto seus motivos, enquanto você estiver defendida, você não está acessível ao Espírito Santo, porque ele não vai te invadir. Ele só vai com você até onde você deixar, ele só vai adentrar até onde você deixar, ele só vai trabalhar nos lugares que você deixar. Se você trancar quartos dentro de você, esses quartos vão permanecer trancados porque o Espírito Santo não vai arrombá-los. Porque às vezes a gente quer que coisas aconteçam. A gente... Pastor, desliga, por favor. Tá dando eco. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo mova, que milagres aconteçam na nossa casa, mas nós não queremos nos desarmar. Nós queremos que Deus faça assim e que os sentimentos mudem, as situações mudem, as coisas dentro de mim mudem, que eu me torne outra pessoa, mas não existe outro caminho para isso acontecer a não ser o trabalhar do Espírito Santo e o abrir do nosso coração para que ele faça isso. Quem permite sou eu. Então hoje eu quero te chamar para esse tempo de cura. Hoje eu quero te chamar porque talvez a dracma que você perdeu dentro da tua casa tenha sido o amor. A parábola da dracma perdida, ela conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, e 10 dracmas são 10 moedas, e essas 10, e uma delas se perdeu. E isso era algo muito precioso, muito valioso. E aí ela mandou abrir todas as janelas, ligar as luzes e varrer aquela casa até que ela encontrasse a dracma que ela tinha perdido. E talvez a dracma que você perdeu dentro da sua casa seja esse amor, que tudo crê, tudo espera, tudo crê, gente. O amor que você tem manifestado na sua casa, tudo espera? Ou ele tem sido um amor nervoso, que se não fizer na minha hora não tá bom? Tudo suporta, gente. O amor que você tem manifestado na sua casa, tudo suporta. Suporta às vezes as ofensas, suporta às vezes o mau humor do outro,
suporta às vezes a falta de dinheiro, né? Não maltrata? Será que esse amor que você manifesta realmente não tem maltratado ninguém, não tem ferido ninguém? Talvez essa seja a dracma que nós precisamos deixar que Jesus venha, acenda a luz e deixe que ele limpe e tire toda a sujeira que existe dentro de nós até encontrar de novo esse amor e essa misericórdia e essa graça para com os outros que a gente perdeu. Hoje eu quero te chamar para você se arrepender. Se arrepender dos dias em que você feriu, se arrepender das palavras torpes que às vezes você disse sobre a vida dos seus filhos, que você liberou sobre a vida dos seus filhos, das que você liberou sobre a vida do seu marido, gente. Às vezes a gente fala muita coisa dura para os filhos, mas como a gente fala coisas duras às vezes para marido, né? Porque a gente acha que suporta tudo, que pode tudo, porque nós muitas vezes queremos dominar sobre eles, porque nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade, e briga, e pirraça, e fica sem conversar, dia, 2, 3 semanas, meses, e não cede, endurece, e vira as costas. A gente fala muitas coisas para filhos, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que a gente libera sobre a vida dos nossos filhos, mas a gente também precisa tomar muito cuidado com as palavras que a gente libera sobre a vida do cônjuge, sobre a vida daquela pessoa que está ao nosso lado, porque o amanhã pode não chegar. E o seu choro, o seu arrependimento, ele pode ser no momento em que não tem mais volta. Ele pode ser no momento em que você perdeu. Então, eu queria te chamar para um tempo de arrependimento, sabe? Tomara que essa palavra ecoe no seu coração aí durante os próximos dias e que todas as vezes que você estiver dentro da sua casa e que você estiver vivendo desafios, você pense que aquele é o lugar onde você precisa estar, que a sua casa é o melhor que você tem, que a sua família é o melhor que você tem, que sem eles, muitas vezes nós estamos sozinhos e que a sua casa e a sua família precisam de você. E que você não pode desampará-los, que você não pode colocar a sua dor acima do amor que você sente por eles, e você não pode, ao invés de derramar amor, derramar dor sobre eles, sabe? Às vezes a gente, por puro orgulho, como eu já disse, a gente deixa de dizer muitos eu te amo. Por puro orgulho, a gente deixa de dar muitos abraços. Por pura vaidade, a gente deixa de ceder em tantos lugares que bastava isso aqui para que situações se resolvessem. Para que muralhas viessem para o chão, para que grandes problemas se resolvessem. E essa semana eu vivi situações que me fizeram refletir muito sobre isso, sobre o quanto nós precisamos cuidar dos nossos, sobre o quanto nós precisamos fazer com que eles se sintam amados, sobre o quanto nós precisamos fazer com que eles saibam que eles não estão sozinhos, que eles não estão desamparados, que eles não estão largados, que nós estamos ali e que apesar das nossas dores e das nossas circunstâncias, o Senhor há de cuidar de cada uma delas, o Senhor há de cuidar de nós. Nós não somos vítimas das nossas dores, nós somos mulheres que foram levantadas para fazer a diferença dentro das nossas casas, na vida dos nossos filhos, para ser luz dentro das nossas casas, para ser ajudadoras dos nossos maridos, para ser ajudadores dos nossos cônjuges. A nossa dor não pode estar acima do amor que nós temos por eles. O egoísmo de às vezes pensar em nós mesmas, o que a gente mais escuta por aí é que nós precisamos nos priorizar, é que nós precisamos
precisamos de amor próprio. Eu não estou falando que isso não é verdade, mas vocês entendem o contexto em que eu estou falando aqui. Existe muita gente que se prioriza tanto que esquece os outros. Existe tanta gente que se prioriza tanto que esquece que tem uma casa. Existe gente que se prioriza tanto que esquece que tem filhos. Existe gente que se prioriza tanto que perdem os filhos para Satanás. Existe gente que se prioriza tanto que perdem os casamentos. Existe gente que se prioriza tanto que termina sozinho. Então, hoje eu preciso que você recomece. Eu queria muito que você pudesse fazer aí uma reflexão a respeito da sua vida, uma reflexão a respeito de como tem sido os seus dias dentro da sua casa, e que você usasse essa mensagem aqui para você poder recomeçar, de um jeito diferente, recomeçar liberando perdão sobre a vida dos seus, recomeçar perdoando quem precisa ser perdoado, recomeçar indo para os pés de Jesus e perguntando para ele o que você precisa fazer para que a sua casa se torne um pedacinho do céu, para que haja harmonia na sua casa, entre você e seu cônjuge, entre você e os seus filhos. Talvez hoje você precise recomeçar e ir para um cantinho com Jesus e perguntar para ele como que você vai fazer na situação daquele filho seu. E perguntar para ele, pedir, implorar por misericórdia para que Jesus use a sua vida, para que ele te perdoe de todas as palavras torpes que você falou e que te use para recomeçar a partir dali, para que a sua casa seja reconstruída, para que os relacionamentos dentro da sua casa sejam reconstruídos. Essa semana eu vi uma mãe chorar em cima do caixão de uma moça de 24 anos. E essa cena não sai da minha cabeça. E eu não sei o que aquela menina precisava, mas como eu queria ter tido a sensibilidade de abraçar aquela menina e pedir para ela não fazer aquilo. Como eu queria ter tido a sensibilidade de abraçar aquela menina e falar para ela que ela era amada. Como eu queria saber o que estava acontecendo. E talvez ligar para essa menina de madrugada, naquela hora, e dizer para ela que Jesus amava. Como eu queria poder fazer isso. E eu não posso, eu não pude. Mas dentro da sua casa, você pode todos os dias dizer para os seus que eles são amados, que eles são queridos, interceder por eles e se colocar diante do Senhor por eles e evitar que talvez grandes tragédias venham sobre nós por displicência nossa com os nossos. Que nessa palavra você possa, que a partir dessa palavra você possa recomeçar na sua casa. Peça perdão, perdoe, volte atrás, ceda, manifeste o amor, conforme 1 Coríntios 13. Pede ao Senhor para colocar no seu coração o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não maltrata. Pede, Senhor, para tornar o seu coração de pedra um coração de carne, um coração acessível ao Espírito Santo, e que Ele nos dê graça e misericórdia para sermos curadas e para sermos usadas para curar e não para ferir. Amém? Pastorinha. Ai, Jesus. Como diz Ana Lúcia, eita Deus, misericórdia. Tem palavras para essa palavra de hoje. Mexeu muito comigo, eu acredito que mexeu com todas vocês. Aprender de Jesus até ser parecido com Ele, né? Esse é o segredo. Queridos, nós vamos orar e que você possa guardar a palavra no seu coração. A palavra está ficando gravada no meu Instagram, também no YouTube. Que você possa rever essa palavra depois, que você possa passar para outras pessoas, não só essa, mas como todas as palavras que foram liberadas aqui, foram palavras de bênçãos. Hoje nós estamos aqui
representando, né, o mês de setembro, o 9º dia da nossa live. Estamos orando, liberando decretos sobre o ano de 2025. Se você não pegou as outras, vai lá nas orações, nos decretos e declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. E com certeza Deus fará muito mais nas nossas vidas, além daquilo que a gente tem pensado ou imaginado, porque o Senhor está conosco, amém? Ele tem nos ouvido. Abrace mais, ame mais, Mariane, te amo, viu? Fale mais, eu tô aqui hoje cuidando da minha filha, tá aqui do meu lado, levantei de madrugada, fiz sopinha para ela. E isso é tão bom ter os nossos filhos perto e poder fazer isso. Então, declare mais o seu amor na prática também, porque a nossa família não é de ferro, né? Como a Graciele disse, ela precisa ouvir e sentir que elas são amadas, como nós também precisamos. Mas a partir do momento que a gente dá esse amor, é natural que a gente receba amor também. Então, vamos para os decretos. Você vai repetir comigo o decreto para o mês de setembro e para o ano de 2025. Eu decreto, em nome de Jesus, que setembro e todo o ano de 2025 serão marcados pelo favor, pela graça e pelo cumprimento das promessas de Deus em minha vida. Declaro que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e socorro bem presente na angústia. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar para me condenar, eu a refutarei, pois esta é a herança dos servos do Senhor. Em 2025, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. Caminharei debaixo da proteção do Altíssimo, pois estou escondido à sombra do Onipotente. Eu proclamo que setembro será um mês de portas abertas, conexões divinas. Tudo que estava trancado se abrirá pelo poder de Deus, porque Ele mesmo disse: eis que diante de ti coloquei uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Eu decreto que em 2025 será o ano da provisão e multiplicação. Assim como Deus sustentou Elias no deserto e multiplicou a farinha e o azeite da viúva, Ele suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Toda enfermidade, escassez, tristeza e opressão não terão poder sobre minha vida e minha família, em nome de Jesus. O Senhor é a minha cura, a minha alegria e a minha paz. E em setembro e em todo o ano de 2025, viverei um tempo de restituição e colheita. O que foi roubado me será devolvido 7 vezes mais. E tudo que foi semeado com lágrimas será colhido com júbilo. Nada me separará do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem presente, nem futuro. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro que meu coração estará firme no Senhor. Minha fé não será abalada, pois eu confio em um Deus que nunca falha. 2025 será um ano de novos começos, crescimento espiritual e conquistas sobrenaturais. E tudo que eu fizer será bem sucedido, porque minha confiança está no Senhor. Em nome de Jesus, eu decreto e recebo. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, abençoe a semana e até amanhã às 23 horas. Amém. Beijo, beijo.